Fala galerinha, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem aí. Galera, nós temos uma questão aqui da FGV, tá certo? Que foi utilizada já esse ano para um concurso educacional, cargo de professor, Estado de Tocantins, beleza. Galera, essa questão é a típica questão onde se você não souber nada sobre ela, se você não souber nada sobre o assunto, ela já te dá uma aula sozinha, tá? Sem você nem precisar de muito esforço, beleza? Muito bem. Eu não sei se vocês perceberam, mas não está aparecendo aí as alternativas, por um motivo óbvio, que é o espaço. Ia ficar muito ruim de vocês verem aí. Eu queria mostrar, apresentar esse enunciado de forma íntegra, tá certo? Então, as alternativas dessa questão estão no outro slide, que daqui a pouco a gente passa, ok? Vejam só, galera, o que mais nos importa nesse vídeo que eu vou gravar, que estou gravando para vocês, não é exatamente as alternativas, vai ser esse enunciado, tranquilo? Vamos lá. Primeira dica que eu quero passar antes de começar a resolver essa questão com vocês e a comentar essas questões com vocês é a seguinte: quando você pegar qualquer questão, antes de resolver, de ler lá cabo a rabo, tá? Do início ao fim, passe o olho na questão. É para eu ler a questão logo? Não, não é isso não. Você não vai ler a questão logo. Você vai rapidamente olhar o que é que você tem pela frente. Olhar o caminho que você tem pela frente, certo? Isso meio que desperta no seu cérebro meio que uma capacidade de caçador. Então você vai caçar algumas coisas. Você vai entrar no módulo caçador, certo? E você vai pegar algumas informações no meio do caminho, e informações essas que vão te ajudar. Você vai perceber se as alternativas são grandes, são pequenas, se são 5 alternativas, se são 4 alternativas, se é uma questão de certo e errado, beleza? No caso essa daqui, vocês não estão vendo as alternativas, elas estão aqui, ó. 5 alternativas, certo? Vocês não estão vendo as alternativas, ok. Vamos fazer de conta que você está vendo as alternativas. Você está com a prova diante de você e você está vendo as alternativas. Não leia as alternativas logo. Dê uma olhadinha no geral da questão, tá certo? Depois você vai e lê cada uma, tá certo? Dê uma olhadinha, por exemplo, aí, que essa é uma questão onde pede para você marcar a exceção, ou seja, para marcar a errada. Eu amo essas questões, sério mesmo, eu amo essas questões, porque é o tipo de questão que mais ensina, certo? Porque você tem várias alternativas corretas, você tem várias afirmativas que vão se conversar, vão se aglutinar, e elas vão te dar um corpo orgânico onde você vai se situar no meio disso tudo. E além de que você tem um enunciado. E se a questão não for para julgar o enunciado, você pode confiar no enunciado. Você só não pode confiar no enunciado, por exemplo, nesse slide que eu estou te mostrando aí, que tem o enunciado da questão, se a questão te pedir, claro, que você vai ler daqui a pouco, se a questão te pedir para julgar o enunciado. Caso ela não peça para você julgar a veracidade ou a falsidade do enunciado, você pode confiar no enunciado. Então, o enunciado vai funcionar como que um seu professor, tá? Então, deixe o enunciado
falar. Deixa o enunciado te dar informações. Certo? Nesse caso, a questão não é sua inimiga. Na verdade, as questões nunca são inimigas do concurseiro. As questões são suas amigas. Mas só que você precisa fazer amizade com elas. Certo? E como é que a gente pode fazer amizade com as questões? Vamos lá. Aproveitando o que elas têm de melhor para nos oferecer. Tranquilo? Vamos lá. Vejam só aí. Agora vamos para o enunciado, tá? A Base Nacional Comum Curricular e os currículos reconhecem... Peraí. A Base Nacional, a BNCC, e os currículos reconhecem... Então, peraí. Então quer dizer que... Opa. Então quer dizer que BNCC e currículos são coisas diferentes? São noções diferentes? Sim, são. Tá? Veja, a própria questão já está te dando isso. Porque senão seria uma redundância. Mas, veja, se você não sabe nada sobre o conteúdo, tá? Vamos supor que você não sabe nada sobre o conteúdo ainda, você nunca ouviu falar em BNCC ainda, tá? Então você já começa a ficar com a pulga atrás da orelha de que BNCC, essa tal de Base Nacional Comum Curricular, e currículos são coisas diferentes. Embora que pareçam estar juntos. E de fato estão juntos. Mas são coisas diferentes. Ok? Vamos aqui, ó. Ó. A BNCC e currículos como coisas diferentes. Entidades diferentes. Seres diferentes. Reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Que tanto a BNCC quanto os currículos reconhecem a educação, o compromisso que a educação tem na formação global do ser humano. Beleza? Ou seja, percebe a educação não como uma transmissão de conteúdos tão somente. A educação é mais do que ensinar a ler e a escrever e mais do que ensinar as 4 operações da matemática. Muito mais que isso. É um desenvolvimento global do ser humano. Vocês vão encontrar mais à frente, em outras questões, alguns termos, por exemplo, como o termo educação integral. Tome cuidado para não confundir com educação integral em tempo integral. Certo? Não confunda de jeito nenhum. Educação integral seria o sinônimo desse desenvolvimento humano global aqui, ó. Preste bem atenção. Esse desenvolvimento humano global aqui, como aparece aqui, essa seleção que eu fiz aqui, certo? É o que pode ser substituído por educação integral. Nunca em tempo integral, certo? Ou seja, educação em tempo integral seria quando você aumenta o tempo do educando na escola ou em processos formativos ou lugares formativos. Mas não é um objetivo da educação a educação em tempo integral total. É impossível isso. Tá? É possível ter escolas em tempo integral.
nunca uma educação a nível nacional em tempo integral. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver o que o enunciado vem dizendo a mais. Ok. A BNCC e os currículos, de novo, ó, a mesma diferenciação feita no início foi feita agora de novo. A BNCC e os currículos, isso parece confirmar que são coisas diferentes, né? Tem papéis complementares. Esse tem aí é plural, né? Tem papéis complementares para assegurar que as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica se materializem. Ok. Nós temos aqui uma coisa muito legal e muito importante. São essas duas palavrinhas aqui que eu vou marcar aqui de verde, tá? Vou marcar aqui de verde. Ok. Ver que vocês estão vendo legal aí. Pronto, que eu marquei esse com verde aí. Galera, essas duas palavras você tem que guardar no coração, tá? Se você está estudando sobre BNCC, se você está estudando sobre algo do tipo, essas duas palavrinhas, elas são fundamentais. Ou seja, toda a BNCC, ela deseja suscitar, promover as aprendizagens essenciais. Atenção, não são aprendizagens totais, não são todas as aprendizagens possíveis. Isso é de uma presunção sem tamanho. Você já imaginou um negócio desse? Toda a aprendizagem possível? É impossível, não dá, certo? Ou seja, mas agora, é bem possível, não é fácil, mas é possível, a educação quando se trata de aprendizagens essenciais. E mais, e ainda diz o seguinte, ó, aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica. Então quer dizer que a educação básica tem etapas. Quantas são? Não sei, mas tem etapas. Tem etapas que se materializem mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação e o adequem à realidade local. Considerando a autonomia, olha só que coisa, não? Se materializem mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação e o adequem à realidade local. Preste atenção, eu vou até selecionar esse termo aqui e deixar em amarelo aqui. Não em amarelo não, que não vai ficar legal. Vou deixá-lo com essa tonalidade aqui. Ok. Vamos lá. Realidade local, considerando a autonomia das redes de ensino, como também o contexto e as características dos alunos. Ok. O que é que nós temos? Bem, nós temos algumas palavrinhas que eu selecionei aqui, tá? Nós temos BNCC, diferente de currículo, temos aprendizagens essenciais, que se materializam no currículo, mas que se adequam à realidade local. Tá? Se tem uma coisa importante que você tem que perceber, é uma coisa. Quando se trata de BNCC, tudo o que é definido, tudo que é norma na BNCC, está sempre de forma genérica. Está sempre de forma geral. Nunca taxativa e impositiva. Ah, Bel, mas a BNCC não tem força de lei? Tem força de lei. É um documento normativo. Tá? Porém, quando se trata de definição de currículo, não.
a definição de currículo que cada instituição vai fazer, que cada município vai fazer, que cada estado vai fazer, segue os princípios básicos. Os princípios básicos que regem toda a educação. Mas nunca de forma centralizada e definitiva. Por quê? Porque as realidades são múltiplas. Entendeu? Ou seja, o currículo que se adequa muito bem ao Rio Grande do Norte pode não se adequar de jeito nenhum a uma cidade ou mesmo ao estado do Amazonas, que por sua vez não se adequará quase que de maneira alguma ao currículo de um gaúcho. Beleza? Ou de um baiano. Por quê? Por um motivo muito simples. O Brasil é gigantesco. Nós temos muitas especificidades. Especificidades culturais, econômicas, raciais. Ok? Ou seja, são uma gama de coisas que constituem a realidade social. E a educação, ela não está apartada. A educação, ela não está apartada desses elementos sociais. Ao contrário, a educação que se materializa, que vai lá no chão da escola, ela está em contato direto com todas essas questões sociais. Então, se eu puder dar outra dica a você, é o seguinte: questões que não levam em conta o que há de específico, de único, de particular nas sociedades, nos grupos, você já deve olhar com uma certa desconfiança. Tá certo? Beleza? Porque o currículo, ele se adequa à realidade local. Tá? Os currículos se adequam à BNCC? Sim, se adequam. Porém, não perdem a sua autonomia. Os currículos têm sua autonomia. Na verdade, as instituições têm as suas autonomias na hora de promover um currículo. E mais, e há até uma perspectiva interessante de que o próprio educando pode ser capaz de ajudar a compor o seu próprio currículo. Certo? Beleza? É isso aí. Galera, essa questão a gente vai terminar de resolver, tá? Nós temos aí as alternativas agora, mas só esse enunciado já nos deu várias e várias coisas. Vários e vários elementos. Vamos ver aqui. Lembre-se que essa questão aí, ó, deixa eu só voltar, ela pede para marcar o que há de errado, à exceção de uma. Vamos lá. Assinale A. Vamos lá. A. Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Isso concorda com o enunciado? Quando ele fala aqui, deixa eu voltar, ó, quando ele fala aqui de adequação à realidade local, parece que sim, né? Pode ser que esteja certo. Vamos lá. Tá certo? Não sei. Vamos identificar. B. Decidir sobre formas de organização interdisciplinar nos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Parece ter algum problema aí? Na B? Não, parece estar certo.
Então marca essa? Não, é para marcar a errada, a exceção. Parece estar certa. Vamos ver a C. Construir e aplicar procedimentos de avaliação somativa. Guarda esse nome. Nossa, que danado é uma avaliação somativa. Bem, eu não sei o que é uma avaliação somativa. E agora? Calma. Vamos ver o que a questão tem mais. Vamos ver o que é que ela te dá mais. Vamos aqui espremê-la para ver o que é que sai. Com base nos critérios estabelecidos pelo projeto político pedagógico, tomando como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos, as notas atribuídas ao final do semestre. Isso aí parece estar certo ou está errado? Vamos ver o que tem por vir? Bora ver. Vamos deixar essa daí, vamos isolá-la para ver o que é que tem, né? Vamos lá, vamos ver a D. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos na aprendizagem. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Tem algo de errado nessa D aí? Vocês conseguem identificar algo de errado? Tá muito bonita, cara. Falou em motivação, falou em engajar, certo? Beleza? Engajar os alunos na aprendizagem já deu aí 50% dela. Beleza? Aplicar e avaliar recursos didáticos, ótimo. É isso que todo mundo quer. Parece estar certo. Vamos para E. Selecionar e aplicar estratégias didático-pedagógicas diversificadas. Tome cuidado com essa palavra diversificadas, tá? Tende a aparecer bastante e é uma palavra muito importante, ó. Diversificadas. Envolvendo muitas coisas, por exemplo, currículos diversificados, maneiras de ser diversificadas, diversidades sociais, culturais, de gênero, tá? Então, é bem possível que quando fala em um aproveitamento dessas diversificações, há uma chance muito grande da alternativa estar correta. Mas vamos lá. Recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar as necessidades dos grupos de alunos, as necessidades dos diferentes grupos de alunos. Isso aí já concorda com o início da alternativa, tá? Suas famílias e sua cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização. Parece estar correto. E aí? Vamos ver a C de novo? Vamos lá. A C que parece estar errada. E de fato, a alternativa que está errada é a C. Por um motivo muito simples. Se tem algo que você pode bater sem medo, que você pode utilizar como algo que geralmente vai ser tomado como ruim, é esse tipo de avaliação somativa. E o que é essa avaliação somativa? Essa avaliação somativa é quando eu apenas utilizo a quantificação de atividades, de acertos ou de erros que o meu aluno ou educando tem. De modo que quando chega o final do bimestre, do semestre ou trimestre e do ano letivo no geral, eu tenho uma nota para ele mediante a somativa, mediante a tudo que foi computado de atividades que ele tem, de acerto e erro que ele tem. Tá? Tome cuidado, essa avaliação somativa
não pode ser associada diretamente a uma avaliação contínua. As pedagogias mais contemporâneas tendem a não levar tanto em consideração como algo defensável esse tipo de avaliação somativa. E veja o que é que tem no final da alternativa C aí, ó. As notas atribuídas ao final do semestre. Tá? Como se aquelas notas refletissem fidedignamente todo o processo de ensino-aprendizagem. É exatamente essa alternativa que está errada e é exatamente ela que você deveria marcar. Galera, se você gostou aí desse comentário a essa questão e quer conteúdos como esse, tá? Deixa o seu comentário. Por favor, dá uma moral a gente aí, mano. Se inscreve aí no canal, cara. Deixa aí o seu like. Se você não gostou também, deixa seu comentário. Diga, olha, poderia melhorar nisso, naquilo, tá? E nós estamos aqui disponíveis para fazer o melhor sempre. Beleza? Tranquilo? Muito obrigado e valeu aí, jovens!